E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuação aí no nosso curso. É... Novamente estou demorando aí para estar postando essas aulas aí porque eu estou bastante sem tempo mesmo. Mas vamos continuar aí. Na última aula a gente fez a modelagem, né, do nosso banco de dados. É... E agora a gente vai fazer nós vamos criar o nosso controller, model e as views. Nós vamos fazer manualmente o primeiro. Vamos utilizar a tabela usuários aqui. Vamos criar todo esse procedimento, o CRUD, dela manualmente, né? As outras tabelas nós vamos utilizar o gerador, o Baker, né? Por que eu não vou utilizar todas as tabelas o Baker? Porque para o pessoal entender qual é, qual é o código que é gerado, entendeu? Não só ser um robozinho, não ficar só gerando código, não. Tem que entender o que está acontecendo com esse código. Então, como a gente nós já temos nossos bancos de dados, a gente vai fazer um exemplo aqui da tabela usuários, ok? Vou acessar aqui o localhost. O nome do nosso banco é Sistema RH, né? Aqui nós já temos a nossa tabela. Tá? Eu já estou com o meu projeto aberto aqui no Aptana. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou criar o model, ok? Então aqui dentro da pastinha model, a gente vai criar o nosso model da tabela usuário, né? Nós vamos fazer o CRUD da tabela usuário, tá? Eu vou adicionar dois campos aqui também nessa tabela usuário, né? Que é o campo created, do tipo, pode colocar date ou date time, né? Que esse aqui é um time step, né? Ele vai gerar para a gente a data e a hora que esse registro foi criado, né? Que o insert gerou esse registro, ok? E vamos criar também aqui o campo modified. Esse outro campo aqui vai ser sempre na hora que a gente realizar um update, correto? Eu acho que é assim mesmo. Created e modified, do tipo datetime. E a gente pode colocar ele também em outras tabelas, tá? Eu vou colocar só nos usuários por enquanto, já vou sincronizar meu banco aqui, para que ele altere também no nosso banco, né? A gente voltar aqui no phpMyAdmin, a estrutura da tabela usuário já tem dois campos aqui agora, tá? Mais pra frente vocês vão entender direitinho como que, para que funcionam esses campos aqui. Então beleza, se eu vim aqui digitar usuários, né? Já tá falando que não existe esse controle, né? E como o nosso debug tá como 2, o Cake já traz essa página de erro aqui pra gente, já falando que a gente tem que criar esse controller, né? Usuários controller. Daqui a pouco a gente vai criar ele, mas primeiramente eu vou criar aqui o model, né? Então new file, aqui eu vou colocar usuário.php. Todos os models ele tem que estar no singular, ok? As tabelas, né, seguindo as convenções, tem que estar no plural. Já o model a gente vai utilizar no singular, ok? E aqui a gente vai criar uma classe, né? Class usuário. E essa classe usuário vai estender da classe app model. Ok, a gente tem aqui uma classe chamada app model. Todos os models estendem dessa classe, assim como a gente for criar também a classe controller, né? A gente vai herdar, estender da classe controller, tá? Esse extend aqui é conceito de herança,
né? Isso a gente usa muito, isso é um conceito de orientação a objetos. Ok. E é bom a gente colocar aqui também o app uses, aqui com 2 pontos. App model, vírgula model. Né? Só para indicar mais ainda que essa classe vai utilizar, né, a outra classe app model. Ok. Então o nosso model por enquanto simplesmente é isso, né? Mas aqui a gente pode colocar regras de validação, né? Por enquanto a gente vai fazer isso aqui. E agora a gente vai criar o nosso controller, né? New file. Aqui na pastinha controller, nós vamos criar aqui, ó, usuários controller, né? O controller vai ser sempre o nome da tabela no plural, seguido da palavra controller, ok? Usuários controller .php. O controller está inválido. New file. Ah, tá, tinha um espacinho ali. Então aqui a gente acabou de criar a nossa classe, o nosso controller aqui, né? Usuários controller. E aqui a gente vai até copiar essa funçãozinha aqui, ó. E vamos soltar ela aqui. Aí o que acontece? Eu dei um F5, atualizei, ele já achou o usuário controller, só que ele não achou nenhuma função desse usuário, né? No caso aqui, a opção index, né? Assim como a gente pode criar também a add, olha lá, ele não achou, a edit, né? Então vamos criar a nossa função index, public function index. Ok, deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá. Então vamos criar também as outras funções aqui. Index, criar mais 4 funções, que vai ser a função adiciona, né, add, a gente pode mudar esse nome também para cadastra. Função edit, a função edit ela sempre vai receber um parâmetro, né, que é o ID. Assim como a delete também. Eu preciso saber o ID do registro que eu estou deletando e o ID do registro que eu estou editando. E aqui também nós vamos colocar dois pontos uses p controller. Vocês podem ver que agora, quando eu crio um controller, eu estou estendendo da classe app controller. Então, se eu quiser criar um método, alguma coisa que todo controller que for criar já herdar essa função, esse método, eu posso criar dentro aqui da classe app controller. Okay? E aqui já está utilizando a função before filter, né, que é um callback que sempre antes de iniciar todos os meus controllers, ele já vai setar o layout do Bootstrap. Então, antes de eu carregar os controles da minha aplicação, o layout setado já vai ser o Bootstrap. Se eu tirar essa informação aqui, ele vai carregar o layout default do Cake. Ok? A gente viu na primeira aula como que implementa o layout do plugin aí do Bootstrap. Tá? Então a gente tem before filter, after, a gente tem vários callbacks aí. Eu
recomendo você dar uma olhada na documentação. E uses aqui controller, né? Tá. Isso aqui normalmente a gente não faz na mão, não. A gente vai gerar todo esse código que eu estou fazendo, mas é para vocês entenderem como funciona. Então aqui na index ela já existe. Tá vendo? Mas ainda não tem o que? A view. Né? A gente está trabalhando com o modelo MVC. Então nós já fizemos o controller, já fizemos o model, controller, agora a gente precisa criar o que? Uma view. Aqui na view, primeiramente a gente tem que criar uma pasta. Uma folder aqui. Correto? E aqui a gente vai criar uma pasta chamada usuários. Aqui, ó, view, usuários, e deste usuário a gente tem que criar um arquivo chamado index.php. Index.php não, perdão, .ctp. Tá? Para quem não conhece o que significa CTP, é Cake Template. Tá? Então toda a parte de HTML, todas as views da nossa aplicação tem essa extensão, não é .html nem PHP, é CTP, Cake Template. Ok? Vamos dar F5 aqui. Pronto, agora já não deu nenhum erro, né? E tá vendo que a minha view está em branco. Correto? Se eu vim aqui e dar um hello world, aqui, já sai aqui. Então, é bom que isso aqui vocês vão aprender também um conceito básico de MVC, né? Primeira coisa é criar um model, né? Depois o controller e depois a nossa view. Ok? Então essa aula foi basicamente isso, só pra gente entender mais ou menos o conceito MVC, né, que o Cake trabalha com controller, model e view. E na próxima aula a gente vai começar aqui no controller já criar realmente funções de CRUD, né, funções para puxar dados, selecionar, insert, update e delete. Ok, pessoal? Para vocês entenderem aqui, né, o que eu posso utilizar no controller, eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, ó. Vou criar uma variável chamada número 1, ela vai receber 10. Recebeu o valor 10. Ok, e eu vou criar uma nova variável aqui chamada número 2. Isso aqui eu também posso utilizar, eu posso fazer isso na view, posso, tá? Mas se você entender o conceito mais do controller, e chama 10 também. E aqui eu vou criar uma variável total, que vai ser número 1 mais número 2. Tá. Uma dúvida que as pessoas têm, como que eu jogo esse resultado na view? Se eu vim aqui na view e dar um eco total, não vai funcionar. Vai falar que essa variável não existe. Está uma variável indefinida. Por quê? Sempre que a gente fazer uma lógica aqui no nosso controle, a gente tem que setar essa variável para view. Certo? E para isso a gente vai utilizar o set, né? Que é o que eu vou estar jogando para view. E aqui também o nome que eu vou chamar lá na view, vou chamar de total também. E eu vou passar no parâmetro o total como parâmetro, entendeu? Então, o total aqui vai receber a variável total, que no caso vai ser, vamos colocar 10 mais 10, que vai ser o resultado de 20, né? E aqui na index, echo total. Agora aqui ele já consegue fazer a soma, 20. Entendeu? Eu poderia também mudar esse nome aqui para t. Então, a variável t vai receber o valor que
está na variável total. Assim já não vai funcionar. Eu tenho que ir lá na minha view, modificar para ter. Ele já reconhece. Tá vendo? Então isso aqui é só a parte básica mesmo, né, para vocês entenderem a função um pouco mais do controller, né? Aqui eu posso jogar a lógica da minha aplicação, o que, que realmente essa função vai fazer, né? E o modo a gente vai utilizar bastante para poder validar algum dado, né, antes de persistir no banco, ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre essa aula, vocês podem estar utilizando aí os comentários aí embaixo. E foi bem básico mesmo, só para vocês entenderem o conceito MVC aqui do Cake, ok? Quando a gente for gerar o código na próxima aula, eu vou explicar o que cada funçãozinha dessa aqui vai fazer, ok? Selecionar dados, o insert com add, update e delete, ok? É isso aí, pessoal, então até a próxima aula.